lá no RA, tá? Opa. Depois aqui. Vai estar disponível para vocês lá no RA depois dessa aula, ok? Gente, nós estamos praticamente finalizando o primeiro bimestre, praticamente a gente finalizou, e dentro daquilo que era o nosso objetivo, nós praticamente cumprimos o objetivo em duas partes. A primeira etapa, o aspecto teórico, e na segunda etapa, o aspecto prático daquela teoria que a gente viu. A partir do segundo bimestre, agora, a gente já vai começar mais uma parte teórica, tá? De complementação, principalmente num assunto relacionado a marcas, criação de marcas. Finalizando essa etapa teórica, daí a última etapa nossa vai ser a produção de um portfólio, alguma coisa assim, relacionada ao nosso trabalho mesmo, ao nosso trabalho, relacionado à atividade como um aluno mesmo de arquitetura, né? Ou ele vai usar um portfólio, ou ele vai usar fazer uma diagramação para uma placa da sua própria empresa, ou seja, a gente vai fazer o uso daquilo que nós aprendemos em termos de comunicação visual, tá? Então, hoje eu quero fazer uma recapitulação geral sobre os temas que a gente abordou e, paralelo a isso, também mostrar assim, o que é importante para nós em termos de conhecedor de comunicação visual. Você, como um futuro arquiteto, o que é importante o arquiteto ter como critério, como conhecimento no campo da comunicação visual? Porque eu disse isso para vocês, que um arquiteto que não entende absolutamente nada de comunicação visual seria uma coisa assim meio capenga, né? Justamente porque são disciplinas irmãs. O design e a arquitetura, elas caminham juntos em muitas situações. Haja visto as situações do comércio real, né? Você viu a quantidade de comunicação visual que se tem no comércio naturalmente. E, além disso, a comunicação visual do próprio arquiteto, do seu próprio escritório, também tem que ser algo refinado, dotado de bom gosto, de critérios de qualidade estética, né? E é exatamente isso que nós estamos falando com vocês, sobre qualidade de layouts, né? Então, fazendo a nossa recapitulação de tudo que a gente abordou em termos de comunicação visual. Então, eu comecei falando com vocês sobre a questão do layout. Tá? Nós falamos que o layout tem a ver com... Nós falamos sobre a definição de layout. E eu falei que layout tem tudo a ver, ou a gente pode dizer que é o projeto gráfico. Tá? Curiosamente, se essa disciplina se chamasse projeto gráfico em arquitetura, de certa forma não estaria errado, porque a gente literalmente trabalha com um projeto gráfico. Agora, o projeto gráfico pode ser desde uma publicidade, um anúncio, como nós analisamos, ou pode ser até o projeto de uma fachada, que não deixa de ser um projeto gráfico também. Tá? A verdade é que nós estamos no campo da comunicação visual. E essa comunicação visual, a particularidade do campo da comunicação visual é que o layout ou o projeto gráfico, ele está num ambiente, né, 2D, ambiente bidimensional. Certo? Isso é a comunicação visual. A comunicação visual é tudo aquilo que é bidimensional. Quando a gente faz as faculdades de design hoje no Brasil, você diz, especialização, projeto de produto é um objeto. Especialização, comunicação visual é tudo que é plano, bidimensional. Então, no nosso caso, a primeira coisa que a gente observou foi a questão do layout. E eu sempre costumo perguntar, qual outro peso importante do layout? O layout ele é composto de elementos, né? A gente chama de elementos do layout. Quais são os elementos? Elementos do layout. Isso tem que saber também, porque é justamente esses esses elementos do layout, que é o que nós, digamos, manipulamos, né? Então, quais são os 5 elementos do layout? Primeiro,
título. Segundo elemento do layout, figura ou ilustração. Terceiro elemento do layout, caixa de texto ou texto. Quarto elemento, contato ou também endereçamento. Quinto elemento do layout, a marca. Tá? E no segundo semestre, no segundo bimestre agora nós vamos falar sobre a questão da marca, que é importante. Tá? Então quando nós falamos assim, fazer um layout, significa colocar em ordem ou diagramar, né, esses elementos. Quando a gente falou aqui o layout, o projeto gráfico, uma palavra que surge aqui também é a questão da diagramação, que implica em composição gráfica desses elementos aqui. Tá? Bom, depois nós falamos, na sequência da nossa revisão aí, nós falamos sobre os princípios de diagramação. Certo? E esses princípios vocês também têm que ter um conhecimento e conseguir assim articular parte disso ou entender, né? Mostrando pra gente o que é isso, porque não adianta dizer, não, eu sei diagramar, sei fazer um layout, mas eu não sei direito o que rege um layout, né? E a gente precisa ter isso em mente para até poder fazer uso disso daí. Eu sempre gosto de dizer que princípios na comunicação visual, ou vamos falar assim, eu falo isso desde a composição 1 lá com vocês, princípios de diagramação ou princípios de composição, eles funcionam assim como diretrizes gerais, que à medida em que você exercita esses princípios, você se torna um malabarista melhor das formas, né? Tanto é que lá na composição 1, composição 2 eu falo que composição é malabarismo das formas. Tá? No caso da comunicação visual projeto gráfico, é um malabarismo dos elementos do layout. Quais elementos? Título, figura, caixa de texto, contato, endereçamento e tal. Só que dentro disso aqui, como se a gente fosse dar um zoom, a gente pode analisar esses princípios, né? Veja, aqui é número 3, né? Não é que é 3 princípios. Número 2, número 1. Certo? Esses princípios eu resumi para nós, na nossa disciplina, em 11 princípios. E eu digo assim, princípios, dicas ou cuidados, etc. Mas a verdade é que você tem que pensar, com relação a todas aquelas 11 coisas que o Vila falou, o que eu vou utilizar e como que eu utilizo na criação de um layout. Ou seja, como que nós fazemos uso, então, ou que ferramentas ou que dicas são essas aqui, né? Então vamos lá, vamos numerar os 11 princípios aqui para a gente relembrá-los, tá? Primeiro princípio, vou colocar assim, ó, para ficar diferente. Primeiro princípio que nós falamos é justamente o eixo dominante. E esse aqui é tão básico que ou ele é vertical ou ele é horizontal, certo? E disso tem a ver com o formato dos livros, por exemplo, o formato das peças gráficas. Eu tenho aqui um eixo, né? Aqui um layout de eixo horizontal. Aqui eu tenho um layout, né? Um calendário. E qual é o eixo dominante desse calendário? Eixo horizontal. Desculpa, não sei se eu falei certo. Eixo vertical dominante, né? E esse um eixo horizontal, ou seja, a leitura da peça me diz o estilo do eixo. Um eixo assim, talvez que ele é praticamente neutro. Olha, essa publicação aqui quadrada, né? Ela não é nem vertical e nem horizontal, é um pouco mais para horizontal. O eixo de domínio, por isso que eu estou falando aqui, eixo dominante. Gente, uma coisa tão simples, mas que é importante você optar. Você vai fazer o seu portfólio. Que jeito você vai fazer o seu portfólio? Eu vou fazer
no formato horizontal, ou formato vertical, ou formato quadrado, então isso já é o início de você iniciar um projeto gráfico. Escolha do eixo dominante. Segunda coisa, eu falei para vocês sobre mancha gráfica. Mancha gráfica é um rascunho, tá? Eu aconselho que vocês habituem a projetar com mancha gráfica, justamente no sentido assim de pôr uma primeira ordem geral, não sair assim, pega, entra lá no Core ou mesmo no desenho manual, chega lá e começa assim, vou experimentar. Não, quando você faz uma mancha gráfica, você já começa a organizar, a diagramar, porque diagramação também é colocar em ordem, organizar, né? O que? Os elementos do layout. Então quando você faz uma mancha gráfica, você diz, não, eu tenho quantas figuras? Eu tenho 2 figuras para esse layout, eu tenho 3 figuras para esse layout. Por exemplo, a partir de agora, ou vamos pensar assim, a partir do segundo bimestre, comece a pensar assim, você vai fazer o seu portfólio de estudante. Eu digo para vocês ao longo do curso de arquitetura, já estão indo para o 6º período, com certeza vocês estão produzindo materiais de projeto. Projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4, estão produzindo. E lá, nesses projetos, o que acontece? Existem os desenhos técnicos, os renders, as fachadas, as perspectivas que você fez na maioria ou de computação gráfica, ou os seus desenhos manuais que você tenha feito, né? Você tem produzido algumas coisas. Esse material vai compor o seu portfólio. E eu pergunto, você vai fazer a diagramação do seu portfólio agora. Qual eixo que você vai escolher? Eu quero fazer vertical. Ótimo. Não, eu quero fazer horizontal. Você vai decidir isso daí. Em alguns casos é melhor um eixo vertical, a folha em pé. Em outros casos, horizontal. Tá? Então, e começa por aí essa escolha então, do eixo. Mas num segundo momento, você tem que definir como que você organiza a primeira página, a segunda página, quantas fotos você vai pôr de determinado projeto. Ou seja, quando você começa a pensar isso, se o teu pensamento ficar só solto no ar, fica muito vago. É melhor que você comece a rascunhar isso daí. Não, vou colocar essa foto que ficou bonita aqui no canto superior esquerdo, vou colocar uma menor aqui, eu vou colocar 3 menores aqui. Ou seja, como que você faz isso? Usando um rascunho, uma mancha gráfica. Ajuda muito isso daqui. Eu vou confessar para vocês, todas as vezes, tem algumas coisas em que eu vou fazer uma placa, sei lá, alguma coisa, uma sinalização, eu já vou meio direto fazendo algumas coisas, mas às vezes já aconteceu de eu começar um projeto e pá, travou, não chego numa resolução boa. E sabe quando você mesmo faz e não tá legal? O que eu faço? Eu vou fazer uma mancha gráfica. Não, e se eu colocasse a imagem aqui? Porque daí eu só estou posicionando elementos desse layout, né? E daqui a pouco eu acho que isso aqui ficou legal. Às vezes eu dou uma olhada em outros elementos, às vezes que não tem nada a ver, mas justamente para irrigar o pensamento criativo que a gente precisa, né? Às vezes um detalhe que você observa de uma coisa que não tem nada a ver, aquilo te ajuda, é um trampolim criativo e estético para uma outra situação, tá? Então, façam uso da mancha gráfica, tá? Depois, terceiro princípio que nós falamos, eu não estou colocando na mesma ordem que a gente tinha visto, tá? Mas é importante vocês lembrarem disso. Os próximos, eu vou até mudar a cor aqui, porque são coisas que a gente já falou. E eu gosto que vocês se apropriem disso, porque isso é fundamental para a arquitetura, para o design, para a comunicação visual, você entender esses princípios. Princípio do contraste está escrito lá, hein? Mas quando eu pergunto, nós vamos ter uma prova teórica que vai valer 40% da nota e os trabalhos vão valer 60% da nota. Os trabalhos, aqueles que a gente já mais ou menos fez. Eu não sei se eu não vou deixar meio igual elas por elas, assim, não sei ainda, vamos ver, né? Mas a gente vai ter que fazer uma prova teórica. A nossa prova teórica tem a ver com você saber articular isso que eu estou recapitulando aqui com vocês. Inclusive, gente, eu estou recapitulando com vocês para que nós tenhamos esse conteúdo da nossa avaliação teórica, tá? Não é difícil, não é difícil. Basta que você entenda legal e saiba articular
razoavelmente esses conteúdos. Bem fácil aqui, né? Mas quando eu falo em contraste, não adianta só você dizer assim, contraste. Mas se você perguntar o que é contraste, daí você tem que dizer, olha, contraste é quando você combina elementos nitidamente diferentes. Pronto, aí você me respondeu o que é contraste. Então, vou só colocar aqui, ó. Combinação de elementos nitidamente ou bastante, né? Vou colocar aqui bastante diferentes entre si. Tá, eu estou fazendo um resumo ali, tá? Quando eu falei das outras vezes na sala de aula, eu falei um pouco mais detalhado disso. Mas contraste pode ser do quê? Do que contraste? Elementos nitidamente diferentes. Como assim? Daí existem 3 contrastes super importantes na arquitetura, que eu falei lá na composição 1 e 2, mas principalmente na composição 2, que é o contraste de tamanho, o contraste de forma e o contraste de posição. Com relação ao um layout de projeto gráfico, a mesma coisa. Você ter bons contrastes, ou seja, elementos bastante diferentes ou nitidamente diferentes entre si, de tamanho, de posição e de forma, já é legal. Ótimo. Na comunicação visual eu posso ter contraste de mais o que ainda? De tipologia. Sim ou não? A gente viu tipologias lá, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre tipologias. Eu posso ter contraste de tamanho de figura? Claro. Posso ter contraste de tamanho de letras ou de tipologias? Claro. Eu posso ter contraste de posição? Ou seja, quando você cerca esses 3 tópicos, posição, tamanho e forma e formato, né, você já tem ganho aí. Mas se eu falar em contraste de cor, melhor ainda, né? E eu posso ter contraste de cor, posso ter contraste do quê? De peso visual. Às vezes numa página você joga uma área toda preta, por exemplo, toda escura e uma área toda clara. E você trabalha num layout 2 áreas, uma mais escura, uma mais clara, e você está fazendo um contraste de peso visual, de cor ou de preenchimento, contraste de textura, contraste de... e por aí vai, uma série de coisas que faz parte de um princípio de diagramação. Você ter bons contrastes. Naqueles exemplos que eu deixei para vocês, às vezes eu mostrava lá um anúncio ou sei lá, um hall de coisas totalmente sem contraste. Quando colocava uma tarja preta por trás do título e deixava aquele título em branco, pronto, parecia que aquilo causava um impacto visual. E a gente diz que contraste é sempre a principal força da diagramação ou da composição, tanto bi ou tridimensional, tá? Contrastes bons geram peças boas. Inclusive, quando eu disse para vocês análise de anúncios, escolha um anúncio bom lá que você gostou. Quando você escolhe um anúncio bom, uma das coisas que a gente não percebe de cara, mas às vezes aquele anúncio ele tem um bom contraste ou bons contrastes. Ou seja, em um layout eu não tenho apenas um contraste, eu posso ter vários contrastes. E é importante que você pense nisso, que você consiga reconhecer isso. Ó, contraste de tamanho de fonte, contraste de tipo de fonte de letra, contraste de cor, contraste de posição e por aí vai, tá? Então, contraste é um elemento, é um princípio de diagramação. Outro que a gente já avaliou, tá? Que a gente já explicou, só que agora no projeto gráfico. Quarto, alinhamento. A gente diz assim que nada deve ser colocado por acaso numa diagramação. Quando eu digo diagramação, pense assim, o teu cartão de visitas, a sua placa de obras, o seu portfólio, a sua prancha de apresentação, nada deve ser colocado lá, põe lá de qualquer jeito. Vamos pôr aqui, porque tem que pôr isso. Tá, tem que pôr, mas só gerar contraste? Não. Procure pensar em alinhamento. O alinhamento, basicamente, ele limpa e organiza.
as partes do layout. Basicamente isso. E é bem bacana mesmo, você fazer um layout. E quando eu digo alinhamento, não significa que tem que ter uma linha desenhada, riscada lá. Não, pode ser apenas uma linha imaginária, mas quando você tem o cuidado de alinhar título, caixa de texto, figura, ilustração, a numeração da página, um outro gráfico, quando você começa a ter o cuidado de praticar alinhamentos no seu layout, no seu projeto gráfico, você vai ter uma diagramação limpa e organizada. Fechou. Outro que a gente já viu também, ou a questão da proximidade. Proximidade nada mais é do que aproximar elementos afins ou que tem alguma relação entre si, de maneira que essa proximidade gere uma unidade visual. E quando eu gero a unidade visual, o meu olho busca ler num layout unidades visuais. Então, vamos fazer aqui um exemplo bem tosco, assim, né? Tenho duas canetas aqui. Se elas estão separadas, você está vendo uma caneta, duas canetas, né? A partir do momento em que eu unifico e aproximo, agora você vê uma unidade visual no olhar, tá? Isso, com relação a um layout, né? Você facilita, você automaticamente melhora a condição de legibilidade de leitura, porque você está aproximando elementos afins e gerando unidades visuais. E você olhar, ler unidades visuais é super curioso isso, mas você entra num shopping, você está andando no meio daquelas fachadas assim, né? Se tem uma fachada que tem, sei lá, um fundo totalmente preto e de repente só tem o nome escrito lá em amarelo, isso é a unidade visual. Agora, se quer ver perder a unidade visual, eu coloco agora, junto nessa mesmo frontão preto, coloco lá uma bolinha, não sei das quantas. Pro outro lado, coloco um triângulo. Pro outro lado, não sei o que. Eu vou pulverizando de objetos nesse mesmo contexto e perdi a unidade visual, porque tem muitas coisas discursando ao mesmo tempo para os meus olhos. Então, quando eu unifico coisas ou eu aproximo elementos, eu gero essas unidades visuais que tendem a ficar bom em qualquer layout, tá? Então, proximidade gera unidade visual. E por último, dentro daqueles nossos princípios conhecidos, porque eu falei isso lá na composição 1, depois na composição 2, o quarto é a repetição. Repetição. E repetição tem a ver com, vou colocar aqui, ó, força. Força. Se você repete elementos, e pode ser qualquer elemento, pode repetir cor? Pode. Pode repetir tipologia? Pode. Pode repetir um elemento gráfico, uma forma, um símbolo? Pode. Pode repetir uma imagem? Pode. Ou seja, quando você começa a repetir esses elementos, e é lógico, não vai repetir tudo, que vai virar uma confusão, né? Mas quando você repete elementos, você reforça um conceito, uma imagem. Eu sempre gosto de fazer aquela ilustração. Imagine que eu venho tudo de vermelho. Eu venho com uma camisa vermelha, uma calça vermelha, um sapato vermelho, né, uma pochete vermelha. O fato de repetir a cor, só de repetir a cor, todo mundo já... Opa, o que aconteceu? Né? Alguma coisa está reforçando uma ideia quando nós repetimos qualquer que seja esse elemento de layout. Por exemplo, no caso, o que poderia repetir no caso de um layout? Tem o título. Tá, o título está escrito com uma letra, uma tipologia lá, Swiss 721, por exemplo, é o nome de uma fonte lá. Tá, só que no título, Swiss 721, daí num subtítulo eu repeti de novo a mesma fonte. Eu estou escrevendo outras coisas, e no outro espaço eu estou escrevendo de novo com a Swiss 721. O que aconteceu? Repetição de fontes. Isso às vezes é bom e reforça uma ideia, uma identidade daquele layout. Eu posso repetir uma determinada forma geométrica. Eu fiz lá uma determinada, sei lá, cruzeta lá, e daí aquela cruzeta que aparece lá na barra inferior de novo, quando você vira a página ou vira outra página do portfólio, que seja, tem lá a cruzeta. O que acontece? Isso está personalizando por repetição. Então a gente diz que ele reforça uma identidade, uma ideia, um conceito, tá? Vejam, esses quatro aqui, gente, mel na chupeta, né? Contraste, alinhamento, proximidade, repetição. Esse daí a gente já tem que
ter decorado na nossa cabeça isso daí. Vamos para frente aqui agora. Então, para quem chegou depois, eu estou falando o seguinte, não sei quantos chegaram depois, não viram ainda, mas eu estou falando sobre, eu estou fazendo uma recapitulação da nossa teoria, tá? E antes a gente recapitula isso, porque essa teoria vai ser, nós vamos fazer uma prova, eu ainda vou me informar direitinho, né, sobre a questão da prova, como que vai ser, mas vai ser online, no tempo da nossa aula, as questões vão chegar até vocês vão responder, e automaticamente o sistema vai nos enviar para a gente corrigir, né? E vai ser baseado nas nossas teorias, isso que a gente está estudando juntos aqui. Depois que nós vimos a questão do alinhamento desses 4 princípios, né? Qual era o outro princípio? Ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo princípio que a gente viu. Vamos falar em sétimo princípio, uso de vazios. Uso de vazios. Ou que a gente diz também, branco. Áreas em branco. Áreas em branco para nós é basicamente o que a gente chama de respiro ou repouso do olhar. Certo? Se eu coloco para você uma página, né, que tem um monte de coisa na página, os seus olhos, mesmo não querendo, você vai olhar para todas aquelas coisas. Eu uso essa questão lá quando eu faço a introdução sobre Max. Eu digo para vocês assim, ó gente, se eu fizer um quadrado lá, ou uma figura geométrica, né, que seja, você olha para aquilo normalmente, tá, beleza o quadrado. Mas se eu colocar um pontinho, né, você vai olhar para o pontinho. Já você não consegue mais olhar para o quadrado igual você olhava agora há pouco, porque o teu olho vai ser guiado por aquilo. Então, à medida que eu vou colocando elementos, independente de quais sejam os elementos, ou como eu estou colocando os elementos, né, o que acontece? Isso aqui, os teus olhos vão lendo, todas essas coisas vai lendo, né? A partir do momento em que você usa a ideia de deixar uma área vazia, né, o que acontece? Fica mais confortável você ver o que é o interesse. Às vezes é uma unidade visual gerada por proximidades, né? Mas o fato de não ter nada, ou área em branco, a gente diz, é uma área de respiro, é uma área de conforto visual, né? Do que aquela coisa cheia, toda poluída, toda cheia de elementos. Gente, embora eu estou falando com vocês sobre comunicação visual, diagramação, layout, isso vale para uma diagramação de arquitetura de interiores, isso vale para uma diagramação, um projeto de fachada, isso vale para uma diagramação, um projeto da sua própria prancha de apresentação. Ou seja, você pensar em áreas de vazio é bom, porque isso denota assim, uma certa segurança de quem diagrama e de quem projeta aquele espaço. Normalmente o diagramador amador, assim, que está iniciando, ele fica com medo do vazio e começa a entulhar coisas lá. Por isso você pega assim, é bem interessante, eu assim, ao longo dos meus 20 e poucos anos aí como designer no mercado, então eu às vezes peguei coisas para redesenhar. E quem fez aquele primeiro catálogo lá para a pessoa? Foi o pessoal lá da gráfica, e o pessoal fez lá com alguém lá que trabalhava lá, e o cara nunca estudou, sei lá, comunicação visual, ou fazia meio olhando outras coisas. Tem gente muito boa, viu? Não estou dizendo assim que todo mundo que é autodidata no mundo da comunicação visual é ruim. Não, eu mesmo tive assim, tenho, né, amigos que nunca estudaram nada de comunicação visual, mas pelo tato, pelo interesse, pelo gosto, assim, o cara desenvolveu um excelente critério de projeto de comunicação visual. E o cara é autodidata, né? Mas o que é um erro muito comum do cara que está começando? Ele fica preocupado de não deixar vazios. E eu estava falando, então, alguns designs que eu acabei fazendo para alguns clientes aqui da nossa região, o cara, eu gosto, mas eu queria melhorar. Beleza.
peguei as mesmas coisas, as mesmas cores, às vezes atualizei tipologia, mas gerei uma área de vazio maior no material do cara. Pronto, parece que dá um up assim para o material, porque fica mais clean, fica mais limpo, fica mais lógico a leitura. Tá? Então, o uso de vazios ou branco, que a gente diz, são as áreas de repouso ou de respiro da peça gráfica. Tá? Então, outro princípio muito bom e muito importante. Detalhe, qual o melhor jeito de você conseguir uso de vazios? Qual? Gente, se você combinar uso de vazios com a ideia de aproximar elementos para gerar unidades visuais, esses dois princípios se complementam. Né? Pega aí qualquer layout, não, eu vou aproximar mais esses elementos. Sei lá, aproximou mais os elementos, automaticamente você gerou área de vazio. Então, é duas formas de pensar. Ou você pensar pela proximidade gerando a unidade visual, ou você pensar simplesmente em deixando áreas em branco. Tá? Normalmente áreas de vazio, grandes áreas de vazio, elas tendem a deixar o layout mais elitizado. E daí eu faço aquela referência básica, assim, e digamos, você comprou uma página da revista, sei lá, qual que é uma revista boa aí? Vamos falar de uma revista de decoração lá, Casa Vogue, né? Imagine o custo de um anúncio numa página de revista Vogue. Aqui na nossa revista aqui Sem Fronteiras, para você comprar uma página de revista, você vai ter que investir lá uns 5 mil reais, mais ou menos, né? Então veja, né? É um custo. Daí o cidadão vai lá e usa mais ou menos de todo aquele 100% que ele tem de espaço, tá? Digamos que ele usou um terço de toda a área, ele usou um terço só. De toda a área ele usou, colocou caixa de texto, colocou figura e ilustração, colocou o título e colocou a logo dele. Mas se você pegar tudo, a mancha gráfica, deu praticamente um terço, né, de área aí que ele usou. Nossa, o cara desperdiçou um monte, deixou um monte de vazio, né? Então eu costumo dizer assim, que de mais ou menos um terço até metade, que seria 50%, a gente diz que é bastante, né? Bastante vazio. Você pegou a página inteira, ela tem 100%, mas o cara só usou metade, mas tudo ele comprou tudo, né? Mas ele usou só metade. Então até 50% ou mais ainda, né? Mais que de vazios, a gente diz que é bastante, usou bastante vazio, e isso deixa a página elitizada. Elitiza mesmo. Tá? Agora, e se o cara usou 2/3, digamos que eu dividi aqui, ó, se ele usou em proporção mais ou menos 2/3, né? 2/3, tá? Ele já tem uma quantidade médio, tá? De uso de vazios, tá? Isso é uma coisa assim que eu dou como uma referência, não é que tem um número certinho que você pode medir. Eu estou só mostrando para vocês como que você pode ter um critério de pensar o princípio de uso de vazios. Eu posso ter muito vazio, eu posso ter médio uso de vazio e posso ter pouco vazio, tá? É mais ou menos isso. Médio, muito e pouco, vamos dizer, né? Mas em relação à página. E quando eu tenho assim, tipo, praticamente o cara usa, se fosse colocar assim em termos percentuais, ele usou 1, 2, 3 quartos, né? Ele usou, e o que acontece? Seria assim, então, esse agora 1/4, se ele de 2/3 para 1/4, então já é pouco uso de vazio. Imagine lá, ó, a página inteira tem 100% e ele vai usando, né? Ele vai usando lá e vai colocando, tá? De repente, quando você vê assim, sobrou só uns pedacinhos aqui, uns pedacinhos lá, ou seja, usou pouco vazio, né? Ele deixou quase um quarto de todo, usou só um pedacinho ou distribuído em outros elementos. Então, quando eu falo uso de vazio ou uso do branco, posso ter bastante branco, pode ter médio uso do branco, ou pode ter pouco uso do branco, ou dos vazios, tá? É só um jeito de falar, brancos ou vazios, e no caso é a mesma coisa, tá? Uso de vazios. 8º princípio que a gente já falou. 8º princípio
praticamente esses dois têm a ver com os eixos, as áreas de uso, né? Então eu digo assim, pontos áureos, que nada mais é do que uma referência harmônica. Isso remete, assim, ao período grego. Os gregos que diziam que a simetria é boa, que um terço, a divisão do terço é equilibrado. E aí eles têm essa proposta lá, tá? É uma coisa quase geométrica, né? Aritmética, e pelo fato da nossa sociedade ser uma sociedade de formação grego-romana, a gente conserva isso daí. E para nós, a gente tem até hoje como sendo essa divisão dos terços harmônicos, né, ou dos pontos áureos, como uma referência boa de diagramação. Se você me perguntar, professor, mas existe só essa métrica? Não. Existe pelo menos aí umas 4, 5 que eu já ouvi falar, de divisão de páginas. Mas eu não confesso para vocês que eu não vou tão longe assim, já até vi outras subdivisões, umas bem complexas, assim, até enfadonhas, tá? Mas para tudo que eu faço, eu utilizo essa dos pontos áureos e é muito bem, é muito suficiente, eu diria, tá? Para o nosso caso, a mesma coisa. Mas quando eu falo pontos áureos, é como se eu falasse também eixos áureos. Ou se eu falar regiões áureas. Na realidade, gente, para mim ter os pontos áureos, eu preciso dos eixos áureos. Para mim ter as regiões áureas, eu preciso dos eixos áureos. Mas o que é isso? É uma referência harmônica do 1/3, ou do terço. Dividir por 3. Então, bem simples, né? Vamos lá. Vou apagar aqui agora. Olha só. Independente, se o meu layout é de predominância, eixo dominante, ó, primeiro princípio, vertical, eixo dominante, horizontal. Não confunda eixo dominante com pontos áureos e eixos áureos. Uma coisa, o primeiro princípio que eu falei, primeiro e segundo princípio, e outra coisa agora é pontos áureos ou eixos áureos. E a divisão do terço, tem que lembrar disso. Então, imagine, o meu layout é de predominância eixo vertical. Tá? Como que estão os eixos áureos aqui? Basta que eu divida a largura por 3. Então, se tinha 30 centímetros, ficou dividido 10, 10 e 10. E a altura? Era 60 centímetros, dividir 20, 20, 20. Ou seja, dividir um terço da largura, um terço e um terço da altura. Quando eu cruzo esses eixos, estes são os eixos áureos. O que é eixo áureo? É uma referência harmônica grega. E o que acontece? Quando cruza os eixos áureos, eu tenho 4 pontos áureos. Tá? Esses pontos áureos, eles podem ou não ser utilizados para locação dos elementos do layout. Título, figura, caixa de texto, a região áurea. Eu costumo dizer assim, que uma coisa é o eixo áureo mesmo. Outra coisa é o ponto áureo oriundo do cruzamento dos 4 eixos. E outra coisa são as regiões inteira áurea oriundas das subdivisões imaginárias que a gente fez no nosso layout. Mas uma coisa é fato, que quando você utiliza os eixos áureos para colocar os seus elementos lá dentro do layout, isso tende a ficar mais harmônico. Só isso que vocês têm que saber. E eu posso falar em eixo áureo, ponto áureo ou região áurea, mas tudo é amarrado em função da divisão por 3, tanto da largura como da altura do seu layout. Tá? Bem legal. Também, muitas vezes eu estou fazendo uma coisa lá, vou fazer uma mancha gráfica, coloco a mancha gráfica e logo em seguida eu já estou mais ou menos propondo um chassi de divisão do terço para já ir organizando a minha mancha gráfica. E daí eu venho com a figura, com a ilustração, com não sei o que, e daí vai ficando, normalmente tende a ficar bacana os layouts pensados assim. Mais um dos princípios que a gente viu
vamos colocar aqui o oitavo princípio, desculpa, nono princípio. Vou apagar essa parte aqui, tá? Só para ficar mais espaçoso. O nono princípio, daí sim, são as áreas de interesse, ou também chamada de áreas de importância. Tá? Áreas de interesse ou área de importância da página ou do layout, né? E nada mais é do que você saber que, independente do lado direito e esquerdo, do formato vertical ou horizontal, você tem área primária, secundária, terciária, quaternária. Aqui, primária, secundária, terciária, quaternária. E isso diz respeito ao nosso sistema natural ou ocidental de leitura. E a gente sempre lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isso gera para nós uma diagonal de leitura. Aqui, diagonal de leitura. Só que, pensando em diagonal da folha agora, eu normalmente coloco, né, eu não, né, mas a gente diz, né, que numa diagramação você tem das duas diagonais do espaço da diagramação o que a gente chama de centro geométrico, que para mim é importante. Eu sei que ali é exatamente o meio daquilo, tá? Mas mais importante do que o centro geométrico, ou ligeiramente acima do centro geométrico, é um centro que a gente chama de óptico, centro óptico visual, tá? Coincidentemente, esse centro óptico é que vai pegar em cima do eixo áureo aqui, ó, tá? Quando você faz a divisão do terço. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o centro geométrico e o centro óptico, tá? Quando a gente vai colocar uma diagramação centralizada, a gente nunca coloca o elemento, a cara da pessoa, no centro geométrico, sempre no centro óptico, ou seja, ligeiramente acima do centro, porque a gente nunca olha uma folha assim bem no meio dela, os nossos olhos tendem a ficar um pouquinho para cima, e isso corresponde ao centro óptico. Mas com relação às áreas de interesse ou importância, tudo aquilo que for mais importante a gente coloca sempre aqui, em primeira, se a gente quer dar grande destaque nisso, área primária, destaque menor, secundária, destaque menor, terceira, e o último, também chamado de área morta, área quaternária. Isso é uma regra de posição de valores. Às vezes, não significa que aqui é a área quaternária, a área morta. Então não posso pôr nada aqui porque senão vou estar estragando. Não! Se você pegar um layout de uma apresentação minha, você vai ver que eu coloco a minha logo, a minha marca, né? Lá na área quaternária. Por quê? Porque eu quero que o cara olhe o trabalho que eu estou fazendo para ele, né? A marca, a diagramação do cartão, tal. E eu só estou assinando aquilo lá. Agora, na arquitetura, numa prancha de arquitetura, onde que fica a legenda? A área secundária. Por quê? Porque é tão importante quanto. Ali estão os carimbos, a regularização da obra, os responsáveis técnicos, tudo está ali, né? Então, quando você fecha o projeto que você colocou na pastinha, a ordem de leitura é primária e secundária. Né? Então você já vai ver a importância disso aqui. Tá? Num layout, qualquer outro layout que a gente faça, um cartão de visita, qualquer coisa, você pode pensar dessa maneira também. Num cartão de visita, às vezes a logo fica aqui ou aqui, ó. E depois tem aqui nome, endereço, ou, né? Daí também tem a ver conforme a ênfase que você quer dar para o seu material gráfico. Bom, até aí, gente, são os principais princípios da diagramação. Daí nós vimos, quase que de forma específica, mais dois princípios, mas que abriram para nós mais valores da diagramação, do entendimento do projeto gráfico, né? Que é, décimo, a questão da tipologias, que nada mais é do que a gente falar sobre letras, né? Ou fontes, certo? Lembra que eu falei? Uma coisa é letra, caractere, fonte e tipo, lembra? Né? Só falar letra,
Caractere, tipo e fonte. Quando nós falamos assim, às vezes a gente, eu estou separando ali, mas normalmente a gente fala meio misturando esses termos, tá? É tipo falar bombril, né? Bombril é a marca, mas o nome do objeto mesmo é palha de aço, né? É esponja de aço, vamos dizer. Mas a gente fala bombril. Então a gente fala letra para tudo quanto é coisa. Tipo, qual a tipologia? Para tudo também. Qual é a fonte? Para tudo. Mas se a gente for dar um zoom nesses temas, né? Letra tem a ver com o som, o fonema. Se eu falo letra A, o som, fonema. Mas como que eu caracterizo o som, o fonema A? Eu caracterizo assim, ó. 3 risquinhos naquela posição. Ou uma bolinha com uma perninha. Então isso é o caractere. Tá? E o tipo? Tipo é uma referência direta à peça metálica criada por Gutenberg, na qual nós tínhamos lá a letra em relevo aqui, né? Tá? Isso é o tipo. E a fonte é a família tipológica ou daquelas características de determinada letra. Tá? Então, só lembrando, mas para nós o que é importante? O tema tipologia, define para nós, nossa, já está acabando o nosso tempo, define para nós 2 pesos: legibilidade e personalidade. Tá? Essas 2 coisas é o que define o seu valor do seu layout quando você fala tipologia. Legibilidade, condição de leitura e de entendimento, dependendo da distância, da proximidade ou da própria complexidade tipológica ou da formação estrutural do tipo. E personalidade, dependendo da morfologia dessa tipologia, você tem personalidades. E daí nós vimos as 6 famílias mais importantes lá, né? Que foram a família... a gente dividiu em 6 famílias. Dividimos em as clássicas ou chamadas de antigas, também apelidadas de romanas. Tem a característica dela lá, tá? Depois, B, as modernas, que elas derivaram das antigas clássicas, modernas, né? Tem aquele negócio da serifa, do ângulo, tem lá na nossa anotação. C, depois nós tivemos a serifa grossa, que derivou das modernas. E depois nós tivemos as sem serifas, que derivou das modernas antigas. Então, a antiga, ou romana, né, ou clássica, gerou as modernas geraram a serifa grossa gerou as sem serifas. Dado esse tempo, daí vão surgir outros tipos, que vão ser a B, C, D, E, as manuscritas, ou cursivas, que são apelidadas de bastardas, porque ela perdeu toda essa família que vinha vindo aqui. Os caras, não, eu vou fazer uma tipologia com a minha letra. E daí ia lá o tipógrafo, lá em 1500, 1600, e fazia lá uma tipologia cursiva, emendando ou não. Mas tudo aquilo que parece que foi escrito à mão a gente chama de cursiva. A, B, C, D, E F. E por último, as decorativas. Ou fantasias. E daí eu falei para vocês, gente, que cada letra, cada estilo, ela vai referenciar uma personalidade maior do seu layout. Então vai ter o cartão de visita, tua placa de obras. Tem letras que são mais técnicas, mais objetivas e mais neutras. Normalmente são as sem serifas, mas tem sem serifas também que tem toda uma expressão, né? Tem letras que são decorativas, tem letras que são... Ou seja, eu mostrei para vocês como classificar, como você pode olhar. Para que saber classificar a tipologia ou reconhecer esse básico aqui?
para você fazer bom uso no momento em que você é o diagramador. Mas você vai fazer uma sinalização. Que letra eu uso? Ah, vou usar essa letra porque eu acho bonitinha. Tá, mas o que ela tem que é bonito, mas que soma no teu projeto gráfico? Ah, não, ela é uma letra que tem um contexto elitizado em função das serifas, que é uma serifa fina e tal. Ou seja, você consegue dar um corpo bom para o teu projeto, tá? E por último, finalizando então, o último princípio é a psicodinâmica das cores. E eu deixei um link para você achar esse livro lá, e lá você tem lá, a partir da página 95, 96, as psicodinâmicas das cores. Lá estão no Modesto Farina. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Eu não preparei ele aqui agora, não estou com ele fácil. Ah, tá aqui. Olha aqui, ó. Modesto Farina, Psicodinâmica das Cores, a partir da página que eu até disse para vocês fazerem, né? Ó, página 96, ó. Significado das cores, tá? E daí começa o branco, o preto, o cinza, o vermelho, o amarelo, o roxo, o púrpura. Isso daí, gente, existem pelo menos umas 4 classificação e uso de cor, né? Você sabendo o básico ali do Modesto Farina já tá bom. Não é que você tem que decorar aquilo e tem que saber tudo. Você tem que ter as referências principais, tá? Pra gente ter assim um entendimento geral sobre a nossa teoria. Falou, pessoal! Recapitulado o nosso tema, os trabalhos deixa lá em banho-maria, vai fazendo devagarinho, não precisa se preocupar que tem que me entregar semana que vem, não. Se tiver dúvida, pergunta pra mim, né? Valeu, Igor. Legal. Nós vamos fazer então, a nossa prova vai ser uma prova teórica, baseada nisso que a gente recapitulou aqui, não vou perguntar nada muito além disso para vocês. Dá uma olhadinha com carinho nas anotações, naquele material que eu deixei lá para vocês, né? Na questão das tipologias, como é que classifica, qual a característica, sobre a cor, provavelmente vou pedir para vocês fazerem uma análise de alguma cor, alguma coisa assim, tá? Dá uma olhada lá, vocês vão ver que é bem importante isso. E é lógico, somando daí com a nota dos trabalhinhos que eu pedi para vocês, isso quando nós voltarmos lá, vamos ver ainda quando que a gente volta, né? Daí a gente vai fechar a nota para vocês. Falou, pessoal? Então tá, tenho que encerrar a nossa aula aqui, porque eu tenho que mandar o link para outra turma que eu tenho aula daqui a pouquinho já. Tá bom? Ó, um forte abraço, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, se protejam aí, né? Usem as máscaras e tal, usar álcool gel, aquela coisa toda, e vamos em frente, tá bom? Um abração para vocês, uma boa noite. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu, Lucas. É nóis. Valeu. Abração. Tchau, Andriele. Uma boa noite. Tudo de bom para vocês.